Frequentar a escola é a realidade da maioria dos brasileiros e brasileiras. Temos, claro, exceções tristes. Contudo, o ensino e aprendizagem realizado nessa instituição ocupa a lembrança de quase todas as pessoas. Face a isso, memórias em comum. Aulas de educação física, horário do recreio, panelinhas de amigos da sala e as benditas provas de matemática, português, química, física e, claro, sociologia. Em todo esse processo, o sucesso e o fracasso na escola também marcaram a nossa trajetória. No vídeo de hoje, trazemos a teoria de Bernard Charlot, um pesquisador francês que questionou a ideia tradicional de sucesso e fracasso escolar. Bernard Charlot é um dos grandes nomes da área da educação e da sociologia da educação no mundo. Escreveu e ainda escreve diversos artigos, participa de eventos, inclusive está no Brasil com uma grande frequência. Para o nosso vídeo, escolhi as discussões que Charlot tece no livro Da Relação com o Saber. Vamos lá. No início dessa obra, Charlot nos apresenta sua principal contribuição para o pensamento sobre educação. Não existe uma condição de fracasso escolar em essência. O que ele quer dizer com isso? Ora, afirmar que alguém é fracassado na escola é algo muito abstrato e amplo, muito geral, superficial até. Segundo ele, é preciso olhar para esse fato, ou seja, o fracasso, de uma nova forma. Uma forma mais positiva, que tente compreender em profundidade o que levou aquele aluno ou aquela aluna a entrar em uma situação de fracasso escolar. Charlot acredita que, para entender esse aluno ou aluna, precisamos observar os seguintes pontos: a posição social do indivíduo, a singularidade da história individual, a maneira como ele dá sentido à sua vida e as práticas que ele realiza. Olhando para todos esses elementos, Charlot considera que elementos novos e mais profundos sobre a condição do aluno ou aluna serão revelados, podendo assim deixar surgir a chamada relação com o saber. Este é o conceito principal do livro todo. Ele defende que não existe, em um processo de ensino e aprendizagem, uma única forma de se relacionar com aquilo que está sendo aprendido. Charlot considera que todos nós, para muito além de sermos categorizados em sucesso ou fracasso escolar, deveríamos ser observados nas nossas relações com o saber. Mas o que isso significa? Deixemos o próprio autor falar. A relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um conteúdo de pensamento, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., ligados de uma certa maneira com o aprender e o saber. E, por isso mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o tempo, relação com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação. Enfim, relação com aprender é toda e qualquer relação que temos com aquilo que nos rodeia e que, de alguma forma, temos como objetivo aprender ou saber algo. Portanto, como é possível dizer que alguém é fracassado ou tem sucesso na escola, sendo que as relações com o saber são individuais e múltiplas? É essa a dúvida que Charlot quer fomentar nas nossas ações de ensino e aprendizagem. Você pode dizer, mas um 0 em uma prova é sinal de fracasso. Ué, será mesmo? Será que uma prova consegue mensurar e medir toda a aprendizagem e a relação com o saber, amplo e múltiplo, que o aluno ou a aluna teve naquele bimestre, semestre ou ano? Acredito que não, assim como Charlot. Certo, temos que adicionar mais um aspecto da teoria de Charlot. Se todos nós possuímos relação com o saber, com o que nos relacionamos para aprender? Segundo ele, existem as chamadas figuras do aprender, ou seja, aquilo com a qual nos relacionamos para aprender alguma coisa. São elas: objetos saberes, objetos que têm o saber incorporado, por exemplo, um livro, um museu, uma obra de arte. Objetos com uso aprendido, objetos que devo aprender a utilizar, por exemplo, escova de dente, computador, carro, moto. Atividades a serem dominadas, por exemplo, nadar, andar e ler. E também dispositivos relacionais, ou seja, formas de relação com as pessoas. Por exemplo, agradecer, amar, odiar. Em contato com todas ou algumas dessas figuras do aprender, teremos uma nova relação com o saber. Para finalizar, este vídeo, ou melhor, este canal é resultado dessa teoria de Charlot. Na busca para tentar construir novas relações com o saber da sociologia, criamos esse canal com estes vídeos, ou seja, criamos essas figuras do aprender sociológico. O nosso canal tem a teoria de Charlot como base para existir. Acreditamos que é possível aprender sociologia de outras formas e de uma maneira tão positiva quanto as aulas em uma sala de aula. Uma não substitui a outra, mas juntas podemos potencializar muito a aprendizagem dessa ciência maravilhosa. Ficamos por aqui. Deixe nos comentários críticas positivas e negativas, sempre de maneira empática. Curta, compartilhe e sempre passe por aqui para ver os novos vídeos. Até a próxima e tchau!